O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente tua bondade e misericórdia vão seguir a minha vida, a nossa vida, e um dia nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus esteja sobre você e possamos a cada dia nos submeter à guia e às mãos do nosso Salvador. Todos os dias nesse canal, dedicamos logo as primeiras horas da manhã para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu vou convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. A vida nessa terra não é fácil para ninguém. Não foi fácil para Jesus quando ele colocou os seus pés nesse mundo. Jesus sofreu perseguição, Jesus sofreu muitas afrontas. O evangelista Marcos, logo nos primeiros capítulos, ele se responsabiliza em contar para nós que quando Jesus esteve aqui nessa terra, a sua fama começou a se espalhar por todas as cidades. E reconhecendo que os ensinamentos de Jesus ganhavam muito mais popularidade do que os seus próprios ensinamentos, eles começaram agora a se opor à pessoa de Jesus Cristo. O evangelista Marcos tem uma preocupação em apresentar para nós que Jesus não é um ser humano comum, é o próprio Filho de Deus. Quando Jesus fala, ele está falando com a autoridade de Deus, ele está revelando para nós a vontade do Pai, ele está mostrando para esse mundo que o único caminho para que um ser humano alcance a salvação é através do Cordeiro de Deus que nos limpa de todo o pecado. Muitas eram as pessoas que se aproximavam de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A sociedade daquela época já estava cansada dos fariseus e dos escribas. As palavras de Jesus lhes traziam alento, as palavras de Jesus traziam cura para a alma. E nesse momento, Jesus estando dentro de uma casa, levaram até Jesus um paralítico de nascença. Eram tantas as pessoas que estavam dentro dessa casa que não havia possibilidade das pessoas terem acesso até Jesus pelas portas ou pela janela. E foi necessário abrir o telhado, descer pelo telhado o enfermo para que Jesus pudesse realizar o milagre. Marcos capítulo 2, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Com essas palavras, Jesus trazia libertação para aquele paralítico. Jesus era o Filho de Deus. Somente Jesus poderia perdoar pecados. Na mente do evangelista Marcos estava muito claro essa definição de quem era Jesus Cristo. Mas na mente dos escribas e fariseus, quando Jesus falava que os seus pecados estão perdoados, eles falavam: esse homem está pecando porque ele está assumindo o papel do Senhor. Só quem pode perdoar pecados é Deus, porque Jesus está perdoando pecados. Cada passo que Jesus deu nessa terra, o objetivo de Jesus Cristo era revelar ao Pai. Ele queria que as pessoas crescem nele. Quando Jesus realizou esse milagre desse paralítico, Jesus queria que as pessoas que estivessem ao seu lado reconhecessem que a sua autoridade, que a sua essência, que a sua pessoa era divina e que ele veio aqui a essa terra com uma missão de resgatar os seus filhos, e aqueles que estivessem com a palavra de Deus nas mãos deveriam identificá-lo como sendo Senhor, Salvador, para que recebessem a vida eterna. Como nós podemos ler no versículo 13 e no versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus amava a todos. Jesus amou todas as classes daquela época. Jesus, na verdade, queria que todas as pessoas ele recebessem e lhe aceitasse como Senhor da sua vida. Jesus convida um cobrador de impostos, Levi, para que pudesse lhe seguir. E Levi seguiu a Jesus. Não apenas Levi, mas muitos outros que eram entendidos como sendo pecadores daquela época, também passaram a seguir a Jesus Cristo.
porque os ensinamentos de Jesus traziam alento para a alma, as palavras de Jesus traziam cura para as suas vidas, eles se sentiam em paz na companhia do Mestre. Jesus não colocava um fardo sobre os ombros dos pecadores, Jesus tirava o peso que estava sobre os ombros dos pecadores. É o que Jesus quer fazer conosco na nossa caminhada cristã. Enquanto os escribas e fariseus daquela época fugiam dos pecadores, Jesus buscava estar no meio dos pecadores. É por isso que ele fala que os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. E se ele se deparava com pessoas que eram entendidas que eram pecadores, foi para essa classe de pessoas que Jesus veio trazer cura. Marcos capítulo 2, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: e porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Os escribas e fariseus, eles jejuavam por semana 2 vezes. Jesus faz uma analogia a respeito do casamento, porque quando o casamento se dava naquela época em que o noivo convidava os seus convidados para celebrar, participar da sua festa de casamento, ninguém naquele período poderia jejuar. Era um momento festivo, era o momento da celebração da união de um homem com uma mulher. As pessoas que deveriam estar participando daquela festa deveriam estar com os seus corações voltados para aquela ocasião. E Jesus se vale de uma cerimônia de casamento falando que ele era o noivo e ele estava ali para celebrar as bodas do Cordeiro. E ele esperava, enquanto estivesse na companhia dos seus convidados, as pessoas não deveriam jejuar, elas deveriam participar daquela celebração. As ações de Jesus passaram a ser observadas por essas 2 classes de pessoas apenas para tentar encontrar algum defeito e acusar a Jesus Cristo. Quando Jesus passou com os seus discípulos numa plantação de milhos, eles colheram espigas de milhos para comer. E os escribas e fariseus, observando os discípulos de Jesus, passaram a criticá-lo, dizendo que no dia de sábado ele estava trabalhando e o seu mestre, que era Jesus Cristo, não os repreendeu. Mas podemos observar no versículo 21, Jesus, quando coloca os seus pés nessa terra, Jesus é conhecedor da palavra do Senhor. Jesus não era um iniciante na Bíblia. Jesus cita a palavra de Deus, mencionando que Davi, um dia, dentro do santuário, ele comeu os pães da preposição, porque os seus discípulos também não poderiam colher espigas de milho no dia de sábado para se alimentar. E no versículo 27, ele confirma a sua mensagem, que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado por Deus para oferecer o homem antes que o homem tivesse se envolvido com o pecado. É uma prova clara a um elo de santidade e de adoração para com o nosso Deus nesse dia sagrado. No capítulo 2 do livro de Marcos, nós aprendemos que, embora Jesus tenha recebido muita oposição no seu ministério, mas nenhuma oposição intimidou a Jesus. Pelo contrário, ele deu seguimento na sua missão, ele sabia da sua responsabilidade, ele sabia que deveria nascer, morrer, mas ressuscitaria para que pudesse trazer salvação para todo pecador. Hoje, eu e você, nós precisamos claramente alimentar a nossa esperança. Um dia o nosso Cristo aparecerá nas nuvens dos céus, com poder e glória. Todo aquele que creu no Senhor, se colocou nas suas mãos, irá receber vida eterna e estará ao lado do seu Senhor para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, oramos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.